O capítulo 13 do livro de Mateus é um capítulo recheado de parábolas. Jesus falou muito através de parábolas para trazer seus ensinamentos, então analogias com coisas que as pessoas vivenciavam, né, de formas a ilustrar as coisas. Só que nem sempre ele explicou as parábolas, né, deixou que as pessoas chegassem às suas próprias conclusões ou entendessem através de conversas entre si, né? A primeira parábola que é tratada aqui é a parábola do semeador, né? Então, assim, como as parábolas nós vamos trabalhar com a interpretação, com alguns entendimentos dela, eu acho que cabe a gente fazer a leitura da parábola antes de abordar isso. Então eu passo a ler a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. E aí Jesus finaliza com uma frase célebre, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele tá dando o recado. Entendam isso como deve ser entendido. Aí depois, na sequência, os próprios discípulos acabam questionando, né, sobre o sentido, né, dessa parábola, né, e por que Jesus faria isso. E aí no versículo 14 é citada a outra profecia de Isaías, onde diz assim: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, lembrem do capítulo anterior que a gente falou da questão dos fariseus, que eles já viam e ouviam coisas que estavam acontecendo e chegaram a Jesus e pediram uma prova de que ele era o Filho de Deus. Ou seja, isso aqui complementa aquilo que estava acontecendo, né? As pessoas viam, mas não viam, ouviam, mas não ouviam. E aí, diante da insistência dos discípulos, né, para entenderem a parábola, aí Jesus começa a explicar. Antes, eu vou ler também o texto da explicação de Jesus, mas vamos fazer já uma abordagem em cima do que aconteceu. Então nós temos uma situação em que o semeador saiu para semear, parte caiu à beira do caminho, parte no solo rochoso, parte entre espinhos e parte em terra boa. São 4 situações distintas, né? A primeira, que parece mais óbvia, é a questão da terra boa. Ela faz analogia àquela pessoa que realmente recebe a palavra, entende, toma uma atitude de fé, se converte e passa a produzir frutos, ou seja, ela acaba levando adiante isso a outras pessoas e trazendo novas pessoas a conhecerem Jesus. Acho que essa é a mais óbvia para se entender. As que caem à beira do caminho, a gente pode entender como aquela conversa que entra no ouvido e sai pelo outro, uma expressão que a gente costuma usar. Ou seja, a pessoa ouve, mas não ouve, né? Ela ouviu, não assimilou nada, foram palavras soltas ao vento, daí em seguida qualquer ação do inimigo, eu já esqueci tudo aquilo e já começo a fazer coisas erradas de novo. A questão do solo rochoso, dá para entender aquela pessoa com o coração duro, ela não quer ser evangelizada, ela até pode estar ouvindo, mas ela fica fechada com relação àquilo ali e não quer aceitar, né? E aí quando ela ouve aquilo ali, quando vem qualquer dificuldade, ela já
joga tudo para cima e não quer mais saber de nada. E a questão dos espinhos, eu caí entre os espinhos, é com relação ao conteúdo ser sufocado, né? Ou seja, a pessoa recebe as informações, ouve da palavra, mas ela tá tão envolvida dentro das coisas mundanas, né? Que aquilo acaba sendo sufocado por tudo aquilo que tem à sua volta. Né? E aí a gente pode pensar em pessoas, né, com quem se convive, a gente pode pensar com coisas que se assiste na televisão, coisas que se vê na internet. Tudo isso, se são as nossas prioridades, elas acabam sufocando qualquer eventual tentativa da palavra. E aí Jesus, na explicação, ele coloca assim, no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e o fascínio nas riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este frutifica e produz. Outra parábola que tem no capítulo 13 é a parábola do joio. O versículo 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui Jesus não explicou imediatamente essa parábola, mas foi interpelado mais tarde pelos discípulos e aí ele traz a explicação. O conceito aqui é: o campo é o mundo. O trigo são os filhos de Deus. O joio são os filhos do maligno. O inimigo é o diabo, que colocou os filhos do maligno em meio aos filhos de Deus. Aí o Senhor da terra, né, que é quem plantou a boa semente, né, ou seja, Jesus, ele diz então para eles, para os servos, que não vão tentar tirar lá, porque ao tentar tirar no meio do trigo o joio, parênteses aqui para joio hoje na linguagem atual você pode entender como o inso, né, aquela praga que cresce junto com plantações. E então ele diz que não tentem tirar, porque vocês podem acabar tirando o trigo junto, né? Ou seja, o que Jesus está mostrando? Que nós vamos conviver no mundo, nós vamos conviver com as pessoas más. Elas vão estar ao nosso meio, nós vamos acabar sofrendo por coisas que essas pessoas más fazem. Isso vai perdurar até o dia do juízo final. No dia, quando o tempo na terra se encerrar, aí sim, aí virão os anjos e vão separar, né, o joio do trigo. Então, aí sim, aí se faz uma colheita de tudo, separa o joio para ser queimado, separa o trigo para ser usado. Esse é o sentido dessa parábola. Depois Jesus fala da parábola do grão de mostarda, onde ele diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças. É a maior de todas as hortaliças. E se faz uma árvore, de modo que até as aves vêm se aninhar nos seus ramos, tão grande que ela fica. Então, o que essa parábola... Essa é uma das que não está explicado, né? O que Jesus quer dizer aqui? A meu ver,
que por menor que seja aquilo que é plantado da palavra, uma sementinha pequenininha, ela pode se tornar algo muito grande. Então, no sentido de nos motivar a nunca deixar de perder, nunca perder uma oportunidade de falar sobre Jesus para alguém. Outra parábola que vem na sequência é a parábola do fermento, que diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui também é uma parábola que não tem a explicação. Eu vejo isso como sendo uma analogia à Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E aí foram divididos em 3, trabalham juntos, eles crescem juntos, né? Cada um com a sua função. E aí é feito depois uma referência, né, para justificar por que Jesus falava por parábolas, né? Onde se cita a profecia que tem em Salmo 78:2: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Na sequência disso vem a explicação da parábola do joio, né? Nós já falamos um pouco antes, né? Mas eu vou ler aqui qual é a explicação que Jesus deu depois que os discípulos o interpelaram. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam iniquidade os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, de novo, finaliza com a mesma frase, né? Dando puxão de orelha. Entendam isso antes que seja tarde. E aqui o forte é no versículo 42, que termina dizendo que haverá choro e ranger de dentes aqueles que forem condenados e forem lançados na fornalha acesa. Imagine o nível de sofrimento, né? Onde se tem tanto choro como ranger de dentes. Onde é que se range os dentes, né? É uma situação de angústia muito extrema. Na sequência vem a parábola do tesouro escondido, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. É bem curta essa parábola, também não tem a explicação dela, mas essa aqui eu vejo mais fácil de se entender, né? Que ele diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que estava perdido lá no campo, né? E a pessoa vai e achou. Esse achar esse tesouro eu ouvi a palavra de Deus e a assimilei. Então esse é o tesouro que eu encontrei. E aí então eu guardo ele comigo, e aí essa é a analogia do tendo o achado o escondeu. E depois o transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Essa analogia é no sentido que eu paro de me preocupar com as coisas do mundo, esqueço tudo e vou me dedicar primeiramente ao reino de Deus. Então eu vejo que essa foi uma parábola, apesar de não estar explicada, me parece bem claro que o sentido dela é esse. Depois a parábola da pérola, ela é muito semelhante à parábola anterior. Ela diz que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. É muito parecido o sentido aqui, né? Então, assim, é um comprador é alguém que está procurando alguma coisa, não sabe o que é, né? Esse aqui seria o comprador de pérolas. Ele não sabe que ele vai encontrar uma pérola muito grande, mas de repente ele encontra, e aí aquilo para ele é algo que ele faz qualquer coisa para ficar com aquilo. Então ele abre mão de tudo para se dedicar ao reino de Deus. Então é isso que essa parábola nos traz. A outra parábola é a parábola da rede, né? Onde Jesus diz que o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e ali sentados escolhem os bons para os cestos e os ruins largam de lado. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos
e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, é muito parecida com a parábola do joio, né? Inclusive ela termina da mesma forma, falando o que vai acontecer quando houver a separação. O jogar a rede é a analogia à palavra de Deus sendo espalhada, é aquilo que nós falamos. Nós podemos falar para N pessoas, né? Dentro dessas N pessoas vão ter pessoas que vão aceitar, vão ter pessoas que vão zombar, que vão ignorar. E aí o ir para a praia e separar os peixes bons dos ruins é o fim dos tempos, onde aqueles que aceitaram e passaram a viver conforme a palavra, né, vão ser separados daqueles que ouviram e ignoraram. Aí Jesus, depois das parábolas, ele se retira e vai a Nazaré. Nazaré, onde ele cresceu, né, onde ele foi conhecido como filho de José, como carpinteiro. E aí ali ele começa a falar e fazer coisas, e aí as pessoas começam a se indagar que da onde que Jesus tem essa sabedoria toda, se ele era um filho do carpinteiro, a mãe dele era conhecida, os irmãos eram conhecidos, né? Então, de onde veio tudo isso, já que não era o tipo de profissão do pai, não que a profissão de carpinteiro não seja nobre, para a época era uma profissão extremamente nobre, mas o que eles querem dizer o que Jesus está fazendo não tem nada a ver com aquilo que ele viveu a vida toda. Ele foi criado para ser carpinteiro, ele não está fazendo móvel, ele está aqui ensinando sobre coisas espirituais. E aí uma série de pontos assim que são levantados, e aí Jesus pega e diz que não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. E aí ele ali não fez muitos milagres, porque estava nítida a incredulidade daquelas pessoas ali. E assim terminamos então o capítulo 13.